Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Graças a Deus, comigo tá tudo bem. E aí a gente saiu agora de uma semana de avaliações, né? Muito boas, por sinal. Eu percebi lá que a maioria de vocês esteve conectado com a gente, né? Aplicando a sua prova. É sinal que você estudou para poder praticar aquilo que você aprendeu, né? Porque a avaliação é para isso aí. É uma forma de eu exercitar o meu aprendizado, provando que eu aprendi alguma coisa, não é só para nota, porque claro que a avaliação importa muito a parte quantitativa, mas a qualidade está em onde? Na sua aprendizagem, bom? Então, pessoal, a gente está aqui continuando com o nosso conteúdo do módulo 4, né? Dessa vez, conjunção coordenativa. Por quê? O estudo de conjunção. Inclusive, a gente já estudou o que é a conjunção. Eu coloquei aqui o conceito só para a gente dar uma lembrada. Mas antes de a gente entrar aqui no conteúdo propriamente dito, vamos lembrar aqui que a gente já estudou sobre oração, né? Oração é o enunciado que tem sentido completo e gira em torno de um verbo, não foi? O verbo é o núcleo do predicado. No caso verbal, que a oração ela tem sujeito e predicado. Se ela tem um verbo significativo ou de ação, eu chamo esse predicado verbal. Se eu tenho um nome como palavra principal nesse predicado, eu tenho um predicado nominal. E se eu tenho as duas coisas, se eu tenho um verbo e um nome, eu já tenho um predicado verbo nominal. A gente já estudou. Com relação ao sujeito, a gente tem sujeito simples, composto, oculto ou desinicial, indeterminado, ou a gente tem as orações sem sujeito. Eu estou dizendo isso porque são as orações que formam os períodos. Se eu tenho uma somente, eu tenho um período simples. Se eu tenho mais de uma, eu já vou ter um período composto. E são esses períodos que precisam, né? Que precisam da conjunção para conectá-las. A conjunção é que vai conectar, quer dizer que vai ligar uma oração à outra ou palavras dentro dessa oração. Por isso também que a gente usa a palavra conectivo para nomear uma conjunção também. Tá bom? Qual é o papel da conjunção? Ligar, conectar uma oração à outra dentro do período ou palavras dentro dessas orações. Tá bom? Que outra característica tem a conjunção? A conjunção é uma palavra invariável, quer dizer, ela não muda, ela não tem gênero, ela não tem número, ela não tem pessoa. Certo? Agora, o que é importante numa conjunção? Além de eu saber que ela liga, eu tenho que saber que a conjunção, ela estabelece relações. E estabelecer relação, como assim? Se eu sei identificar a conjunção dentro daquela oração, automaticamente, e eu quero dizer até obrigatoriamente, eu tenho que saber qual é a relação que ela estabelece. Toda conjunção tem um nome. Por exemplo, aquele ezinho, entrei e saí logo. Esse ezinho aqui, entrei e saí logo. Bora ver aqui a partir daqui o que é essa conjunção,
Eu tenho quantas orações aqui? Uma, duas. Eu tenho aqui a primeira e aqui eu tenho a segunda. O que que está ligando essas orações aqui? Ó, aqui é a conjunção. Tá bom? Conjunção, ela pode ligar duas orações ou mais dentro de um período. Aqui eu tenho o quê? Um período composto, tá? Eu tenho um período composto, certo? Por quê? Porque eu tenho duas orações. Essa conjunção aqui, ela tem um nome. Qual é o papel dela aqui? Qual é a relação que ela está estabelecendo dentro dessa oração? Ó, gente, percebam que ela está adicionando, ó. Entrei e saí. Entrei e saí. Essa ideia aqui de entrar está relacionada à ideia de sair. Então, estabelecendo ideia de quê? Adição. Estabelece a ideia de adição. Tá? Esse ezinho aqui, como está estabelecendo essa conexão, ele é chamado de coordenativa. Conjunção coordenativa. Por quê? Vejam que essa oração, ela não depende dessa. E nem essa depende dessa aqui. Por isso que a gente diz, ó. Troquei aqui. Perdão. Ó. Independência sintática. Tá? Depois vocês corrijam lá, tá bom? Olha. É independência sintática. Essa oração aqui, ela não depende dessa e nem essa dessa. Por isso que ela é chamada de coordenativa. Uma conjunção coordenativa, ela estabelece uma relação de independência sintática entre uma oração e outra. Certo? As conjunções coordenativas, elas são 5. Eu já representei uma delas aqui, ó. Adição, que ela é chamada de aditiva. Nós vamos ver daqui a pouco, uma por uma, ó. Ela é chamada de aditiva. Por quê? Porque ela estabeleceu uma relação de adição entre as orações. Tá bom? Então, já lembraram o conceito de conjunção, palavra invariável que liga orações, ou palavra da mesma oração, estabelecendo relações entre elas. Por estabelecer relação, quer dizer, uma conexão entre as orações, elas são chamadas de conectivos. Conjunção pode ser também conectivo ou conectivo, como queira. Tá bom? Ainda tem até uma outra palavra que a gente conhece como conjunção também, ó. Síndato. Síndato é a mesma coisa de conjunção. Tá bom? Então, agora a gente vai ver alguns exemplos e as relações que essas conjunções estabelecem dentro da oração. Tá bom? Vamos aos exemplos. Então, vamos aos nossos exemplos, tá? E as classificações das conjunções. Nós dissemos que elas podem ser coordenativas ou subordinativas. As conjunções coordenativas, elas estão classificadas em 5, tá? Olha, elas são aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Certo? Cada uma delas estabelece uma relação dentro da oração. Então vejamos, olha, as aditivas, foi aquele exemplo que eu dei também agora há pouco, elas estabelecem relação de adição ou de acréscimo. Agora, gente, é assim, como é que eu vou saber essa relação? Vejam o sentido. Você tem que perceber o sentido que é estabelecido dentro da oração. Percebe como é que eu vou saber? Gente, aprenda a conjunção. Aprenda. Olha, esse ezinho aqui
você só encontra ele na conjunção. A classe de palavras do é só conjunção. E o seria ser aqui? Aqui é verbo, aqui não é mais. Aqui não é conjunção não, aqui é verbo. E o verbo, ele não estabelece nenhum tipo de relação dentro da oração, não. Quem estabelece relação é a conjunção, entendeu? E se ela é coordenativa, através dela, da conjunção, é que a gente vai perceber a questão da independência sintática dentro dessa oração. Entendeu? Então, primeira coisa que tem que fazer, aprender o nome da conjunção. Esse ezinho aqui, que nome ele recebe? Conjunção coordenativa aditiva. Estabelece que relação, qual é o sentido dessa conjunção aqui dentro? Adicionar e acrescentar mais uma informação dentro da oração. Aqui, ó, entrei e parabenizei os alunos. Quando eu entro, eu fiz aqui uma ação, a primeira oração. Depois foi que eu fiz? Parabenizei os alunos. Nessa segunda oração aqui, eu já pratiquei uma outra ação, que o sentido dela, né? Eu estabeleci o sentido dessa e dessa daqui. Então eu acrescentei, eu adicionei uma ação à outra. Quais são as outras conjunções além do ezinho? E, nem, também, mas também. Viu? Tem lá no livro de você, no módulo, vocês vão ver lá, tem as conjunções. Esse E aqui é mais comum. Agora, tem que aprender as outras. Ó, e, nem, também, mas também. Certo? Adversativas. Ó, adversativa vem de adversão. E adversão significa o quê? Oposição, contraste, ressalva. Quer dizer, quando eu me oponho, eu me contradigo. E às vezes eu tento ressalvar, quer dizer, eu tento descontradizer, né? Então, eu tenho, estudou muito para a prova, eu tenho a minha primeira oração aqui, mas não conseguiu passar. Quer dizer, estudou, né? Tudo bem, estudou, mas não conseguiu passar. Não existe aqui um contraste? Uma oposição? Esse mas aqui, ó, é a conjunção que vai estabelecer dentro da oração uma relação de oposição, de contraste ou ressalva dentro da oração, dentro do período. É só o mas? Não. Mas, porém, contudo, todavia. Mas nós não usamos, né, mais essa daqui? E o porém, né? Quando diz assim, ó, contudo, todavia, quer dizer, ó, mas, porém, contudo, todavia, são 4 conjunções coordenativas que estabelecem relação de oposição, contraste, ressalva ou adversão. Ok? As alternativas. Olha só. Relação de quê? É uma opção. Alternância, né? Alternância. O que é alternar? O que é? O que a gente tem por alternar? É dar alternativa, uma opção. Outro faz isso, outro faz aquilo. Não é não? Ora chora, ora ri. Decide o que tu quer. Tu quer só rir ou tu quer chorar? Né? Então, ou vou ao parque, ou vou à praia. Ó, esses ouzinho aqui, ele dá uma ideia de alternância. Né? Eu tenho quantas opções aqui? 2. Tem a opção de ir ao parque e a opção de ir à praia. Relação de alternância. Como é que a gente chama? Elas recebem um nome. Conjunção coordenativa aditiva, conjunção coordenativa adversativa, conjunção coordenativa alternativa. Certo?
E a gente tem mais duas, que elas são 5, né, que eu falei, não foi isso? A gente tem mais duas conjunções coordenativas, tá? Essas duas conjunções aqui, esses dois tipos, né, elas também são bem compreensivas. Olha, nós temos a conclusiva e nós temos a explicativa. Olha, gente, a conclusiva já está dando ideia de quê? Hein? Você sabe. Conclusão. Explicativa. Explicação, né? Motivo. Causa. Não é não? Quando a gente ouve a palavra explicação, diz assim, rapaz, me dá um motivo bem aí de tu não ter vindo. Me dá uma causa aí, pronto. O que foi que te levou a não vir? Aí você fica procurando explicação. Agora, é conclusão. Certo? Conclusão. Agora, quais são as conjunções que vocês imaginam aí? Que dão ideia, que estabelecem relação de conclusão e de explicação. Olha só. Olha aqui. Tirou boas notas, pois estudou muito. Qual foi a conclusão que você chegou? Que eu só tirei nota boa porque eu estudei. Nota boa, tirou nota boa na prova, tirou. Pronto. Eu concluí agora o quê? Que você só tirou uma boa nota porque você estudou. Então, esse pois aqui, ó, esse pois aqui é a conjunção coordenativa conclusiva, que dentro desse período aqui, ó, tá aqui a primeira oração e tá aqui a segunda. Dentro dessa oração aí, estabeleceu a relação de conclusão. E aqui, ó, porque dá a ideia de quê? De explicação, do motivo. Olha, não consegui notas boas. Por quê? Porque eu não estudei. Olha, por que foi que tu não tirou nota boa, meu? Porque eu não estudei. Pois tá aí a razão, tá aí a causa, tá aí o motivo. Certo? Aqui, ó, além do pois, a gente tem o logo. Ó, tirou boas notas, logo estudou muito, né? Logo ele estudou muito. Eu conclusivo, né? E a explicativa, o porquê. O pois também, gente, o pois também, ele pode ser explicativo, viu? Olha, lá no módulo de vocês tem um quadrinho verde que explica quando o pois é explicativo e quando o pois é conclusivo. O pois é explicativo, ó, ele é conclusivo quando ele vem antes do verbo. E é explicativo quando vem depois do verbo. Certo? Tá bom? Aí você lê lá direitinho as informações para você entender. Mas de forma que, ó, pois é um exemplo e logo de conjunções conclusivas. E o porquê, gente? Pois, logo, por isso, né? Por isso. Portanto, também, portanto, certo? Lá tem as demais conjunções, certo? Ó, logo, pois, portanto. E o porquê
a gente conhece como a principal conjunção explicativa. Coordenativa explicativa. Tá bom? Então, para melhores informações, pesquise, tire dúvida, pode me perguntar, né? A maioria de vocês às vezes faz isso, muitos perguntam, tiram dúvidas. Procurem assistir outros vídeos e assistam a aula outra vez, certo? Não esquecendo o conceito de conjunção, qual é a característica dela, qual é a função dela dentro da oração e as classificações, certo? As coordenativas são 5, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, certo? Então o que eu tenho que aprender também? O nome delas e qual é a relação que elas estabelecem dentro da oração. A partir daí, eu sou capaz depois de classificar até as orações, que é o conteúdo que vem depois, ok? Então até a próxima, tá bom?